Olha, recebemos um comentário bem interessante lá no YouTube, sabe? No vídeo que a gente fez sobre a Bíblia e a escravidão. Ah, sim. O que dizia? A pessoa comentou assim: Jesus sempre foi contra a escravidão. Inclusive, o apóstolo Paulo disse para um dono de escravo na época para aceitar seu escravo de volta como irmão em Cristo, claramente mostrando a necessidade de igualdade. Entendi. Essa é uma visão bem comum, né? Muita gente pensa assim. Exatamente. Mas assim, será que bate com os textos mesmo, com a história? Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. Essa vai ser a nossa análise hoje. Vamos sim, né? É fascinante ver como a gente tenta, né, alinhar esses textos tão antigos com os nossos valores de hoje. Esse comentário que você mencionou, ele foca muito na carta de Paulo a Filemon. Isso, aquela sobre o escravo Onésimo que tinha fugido, né? Exato. Paulo realmente pede que Filemon receba o Onésimo de volta. E ele fala algo como, não mais como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão amado. Isso está lá em Filemon 1, verso 16. Certo, mas aí que tá o pulo do gato, né? Porque falar irmão amado soa muito bonito, muito igualitário para nós hoje. Mas pedir a libertação mesmo, a alforria, isso ele não fez, né? Pois é, aí que a coisa complica para essa interpretação. Paulo não pede para Filemon libertar Onésimo. E mais importante, ele não condena a escravidão, como sistema, como instituição. E em outros lugares ele até reforça a obediência, não é? Sim. Em outras cartas, como Efésios e Colossenses, tem aquelas passagens bem diretas. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Isso complica bastante a imagem de um Paulo, digamos, abolicionista moderno. Com certeza. Isso me leva a outra questão, a da tradução. Muita gente lê servo, onde o original talvez diga outra coisa, não é? Exatamente. Você tocou num ponto crucial. A palavra grega original ali é doulos. Doulos. E, olha, doulo significava escravo mesmo, no sentido de propriedade, de alguém que pertence a outro. Não tem muita ambiguidade no grego da época. Então, usar servo é quase um jeito de suavizar a coisa. Muitas vezes é visto assim. Suaviza a realidade que era bem brutal, né? A escravidão greco-romana envolvia submissão total. Traduzir como servo pode ser, em alguns casos, uma escolha para tornar o texto mais palatável hoje em dia, talvez por motivos ideológicos. Entendi. E voltando ao comentário inicial, e Jesus? A pessoa afirma que ele era sempre contra. Então, se a gente for olhar os evangelhos, a gente não acha uma condenação direta de Jesus à escravidão. Ele usa figuras da época, né? Fala do servo bom, do servo mau, em parábolas. Que eram metáforas comuns do dia a dia daquele tempo. Isso. Faziam parte da linguagem corrente, mas ele não está ali criticando a estrutura social da escravidão em si. Ele não diz isso aqui está errado, tem que acabar. E essa falta de crítica direta, num mundo onde a escravidão era, assim, normalizada, é algo que muitos historiadores apontam como significativo, certo? Sim, é um ponto importante. Esse silêncio é interpretado de várias formas, mas a condenação explícita não está lá. Agora, voltando para a ideia do Paulo e do Onésimo ser recebido como irmão em Cristo. Isso tem uma lógica por trás, né? Que lógica seria essa? Lembra um pouco aquela dinâmica meio colonial, sabe? O outro só é aceito de verdade se ele se tornar um dos nossos, se ele adotar a nossa crença. Ah, tipo, ele pode ser meu irmão desde que se converta. Exatamente essa a ideia. A aceitação não vem da humanidade básica da pessoa, mas sim da conversão, da assimilação religiosa. Ser irmão em Cristo não significava automaticamente igualdade social ou jurídica naquela sociedade. O Onésimo continuava sendo propriedade do Filemon, legalmente falando. Nossa, e pensar nas consequências disso, né? Especialmente aqui no Brasil durante o período colonial. Precisamente. Essa mentalidade permitiu que o cristianismo histórico, que no Brasil colônia era quase que totalmente católico, não só convivesse com a escravidão, mas muitas vezes desse a base, a justificativa teológica para ela. Aquela coisa terrível que se falava, né? Um negro no tronco e Deus no coração. Exato. Essa frase ilustra bem essa dissonância. E não era só o sentimento popular.
tinha documento da igreja, bula papal mesmo, como a Dange Versas lá de 1452 e a Romanus Pontifex de 1455, que basicamente autorizavam os portugueses a escravizar africanos e outros povos ditos infiéis. Era a religião legitimando a prática. Que coisa, né? Como a religião pode ser usada para manter essas estruturas de poder? É um assunto bem denso, complexo. A gente até explora isso bastante no livro Gibíblia, A Fábrica de Absurdos. Ah, sim. Lá a gente entra de cabeça em como a Bíblia lida com a escravidão, sem meias palavras. Fica até o convite para quem quiser se aprofundar mais nessa análise, que também é central lá no blog Mente Ateísta. O livro está lá na Amazon para quem se interessar. É importante conectar esses pontos, né? Porque mostra como essa tentativa de apresentar figuras bíblicas como abolicionistas, como a gente vê hoje, é mais uma reinterpretação. É mais baseada nos nossos valores atuais do que numa leitura do texto no contexto dele mesmo. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira dessa análise toda? Pelo que a gente conversou, parece que, historicamente, o cristianismo não só falhou em condenar a escravidão de forma clara, mas muitas vezes deu as ferramentas teológicas para justificá-la, né? Exatamente. Forneceu um arcabouço moral e teológico que permitiu a manutenção dessa prática por séculos. E isso, claro, deixa a gente com uma questão para pensar. Qual seria? Encarar de frente esses lados mais problemáticos, mais desconfortáveis dos textos e das tradições que a gente herda. Em vez de só tentar, sabe, dar uma ajeitada para que eles caibam direitinho na nossa visão de mundo atual. Fica aí a reflexão.